Quantos aqui creem que vamos viver um ano de 2026 poderoso? Amém? Então eu já quero ir para a nossa ministração. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 37. E deixa aberto aí. Então presta atenção. O Senhor liberou uma palavra do ano de 2006, que é o ano da multiplicação. Então, quando você vai observar o princípio em Deus, através da Bíblia, entendemos isso lá em Gênesis. Em Gênesis, Deus deixou muito claro. Então, Deus criou o homem e Ele deu uma ordenança: crescer e multiplicar é de Deus. Então, eu vou te falar, existe um princípio espiritual. Esse princípio aqui que está em Gênesis mostra um princípio espiritual em toda a Bíblia, porque tudo que é de Deus multiplica. Repita comigo: tudo que é de Deus multiplica. Então, aquilo que Deus abençoa, então Deus abençoou o homem e falou crescer e multiplicar. Então, o que Deus abençoa não para, frutifica, cresce e multiplica. Então, quando Deus está liberando bênção sobre a sua vida, é para que isso possa crescer e multiplicar. Quantos aqui estão sendo abençoados nos seus empreendimentos? Quantos estão sendo abençoados? Só que o seu empreendimento tem que crescer e multiplicar. Por quê? Deus está te abençoando. E muitas vezes nós ficamos parados numa vida em que somente queremos sustentar aquilo que Deus tem nos dado. Não. Na verdade, existe uma unção de Deus sobre a sua vida, onde Deus já liberou bênção sobre a sua vida, para que você possa crescer e multiplicar. Diga amém. Então, como estamos falando de 2026, não é apenas sobre um ano para ser melhor, é para alinharmos esse princípio de reino nas nossas vidas, porque você precisa crescer e multiplicar. E muitas pessoas começam a caminhar conosco, ou já vêm como eu sempre fui da videira, me converti na videira, e temos isso muito forte na nossa visão, a questão de crescer e multiplicar. Mas por quê? É um princípio da palavra de Deus. Então entenda, quando você está vivendo algo numa mesmice, que você está somente mantendo aquilo que Deus te deu, você não está vivendo a palavra e o princípio da palavra de Deus, porque tudo precisa crescer e multiplicar na sua vida. Então vou te falar, seus recursos financeiros precisam crescer e multiplicar. A sua família precisa crescer e multiplicar. A sua empresa, ela precisa crescer e multiplicar. Então, todas as áreas das nossas vidas precisam crescer e multiplicar, porque Deus liberou isso sobre a sua vida. Amém? Agora, olha o que está a palavra nos dizendo em Ezequiel, capítulo 36, versículo 37. Se puder colocar na revista atualizada. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado. Fala aí, solicitado. Você que está anotando, guarda isso aí. Solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Então entenda, Deus está trazendo um princípio muito importante aqui, e ensinando para nós aqui. Aqui já nasce uma pergunta que mexe com a gente. Deus diz, ainda nisso permitirei que eu seja solicitado. Então existe algo que Ele deseja fazer, mas Ele quer que nós vamos até Ele pedir. Então entenda, quantos creem que já existem bênçãos liberadas sobre a sua vida? Não, poucas pessoas sabem disso. Existem muitas bênçãos liberadas na sua vida. Talvez você ainda não casou, Deus já liberou o casamento na sua vida. Talvez você ainda está passando dificuldade financeira, Deus já liberou prosperidade, assim, absurda para você. Talvez você está no momento enfermo, mas Deus já liberou cura para você faz tempo. A grande questão é, o quanto que você tem solicitado Deus? Porque é aqui que Deus está mostrando. Ele quer te abençoar, Ele está liberando uma palavra de multiplicação, Ele está te abençoando, mas quantos aqui solicitam o Senhor? É a grande questão.
E é por isso que eu estou falando aqui. Muitas vezes temos algo aqui que nós queremos ensinar como princípio. Aqui o fato de você ter um coração agradecido, você colocar isso em agradecimento e de você estabelecer seus alvos, você está solicitando Deus. Você está mostrando um princípio, você está colocando, consultando Deus naquilo que você está estabelecendo na sua vida. É por isso que tem coisas que muitas vezes a gente acaba vivendo e não valorizando, e a gente acaba também não desfrutando. Porque muitas vezes existem bênçãos liberadas sobre a sua vida, mas você ainda não acessou, porque você não solicita a Deus. Presta atenção. Tem promessa na sua vida que só destrava quando a casa clama. E eu quero te perguntar, qual que é a sua casa? A vida da igreja. A vida da igreja é a sua casa. Eu vou te falar, é muito importante aqui, alguns irmãos que passam aqui por algumas dificuldades e vêm solicitar aqui aos pastores aqui, os obreiros, intercessão. Quer que a igreja clame, para que possa ter liberado bênção. Vou te falar, você talvez não estava aqui, o Note testemunhou algo sobre a sua mãe. Talvez você não saiba, nem sei se ela está aqui, eu não vi ela hoje. A Amanda, ela foi curada de câncer, meus irmãos. E a igreja orou, clamou. Eu vou te falar, tem promessa que só destrava quando a casa clama. Agora eu vou te falar, você envolve a igreja na sua vida. Isso é uma palavra de multiplicação para você. Porque muitas vezes você está querendo viver o propósito da sua forma, mas você não envolve a igreja, você não aplica seu coração na vida da igreja. E eu vou te falar, quando estamos reunidos aqui, estamos em nome de quem, meus irmãos? Em nome de quem, meus irmãos? Em nome de Deus. Então, quando nós estamos clamando aqui, nós estamos solicitando quem? O Rei dos Reis. Quantos estão entendendo? Então você precisa entender esse princípio. O segundo princípio, primeiro, a gente solicita. O segundo princípio que agrada a Deus é o que? A multiplicação. Ele quer que peçamos, que Ele multiplique o nosso rebanho. Deus é um Deus de crescimento e multiplicação. Diga aleluia. Tudo que Deus criou tem vida e multiplica. A maneira pela qual avançamos contra as portas do inferno é a multiplicação. Então eu vou te falar, quando a igreja avança, cresce e multiplica, eu vou te falar, nós estamos arregaçando o inferno. É por isso que você não pode aceitar que a célula não cresça, que ela não multiplique. Nós precisamos que as nossas células cresçam e multipliquem, porque esse é sinal da manifestação da vida de Deus sobre você. Agora, se você, muitas vezes, acha, como eu já tive, algumas células que eu tive problema para multiplicar, porque as pessoas se juntavam entre elas e falavam, nossa, mas nossa célula é muito gostosa, a gente não quer dividir a nossa célula. Às vezes é imaturidade, não é? Que a pessoa, não, vai dividir a célula. Não, a célula vai o quê? Multiplicar. Mas tem muitas pessoas que muitas vezes não destravam na vida com Deus, porque tudo para ela é uma questão de divisão. Enquanto você tiver um coração somente para dividir, nunca você vai ter multiplicação na sua vida. Sabe por quê? Aquele que tem um pensamento errado nunca consegue entregar nada diante de Deus. E se você não entrega na mão de Deus o que você tem, você não vê multiplicação. É um dos tópicos que eu já estou avançando. Mas 2026, os talentos também serão multiplicados. Diga glória a Deus. Teremos nossos líderes, nossos anfitriões, discipuladores, obreiros, pastores. Mas tudo isso é para quê? Para ter um monte de nomenclatura na vida da igreja? Não! Isso é para mostrar que a igreja está crescendo. Precisa de mais pessoas com disposição e com clareza com que a igreja está avançando e crescendo. E está tendo multiplicação no nosso meio. Então, aonde uma casa ela fica, muda o ambiente, tem felicidade? É quando tem filho. Quando você não tem filho, você está aquela vida a dois, a vida é meio esquisita, não tem muita emoção. Agora, quando você tem um filho, cara, vai acontecer de tudo. Quando a casa, né, a gente já passou pelo ano da casa cheia, né? Agora é o ano da multiplicação. Mas quando a sua casa está cheia, meu irmão, muda o ambiente. Porque surgem muitas necessidades.
Mas eu vou te falar, tem movimento nessa casa. E eu vou te falar, precisa ter uma bagunça no Tatuapé. Precisa ter problema de pessoas que vão vir aqui para o culto e vão ter que ficar de pé. Pessoas que vão lá na célula lá, a célula tem que acabar mais rápido, tem que acontecer alguma coisa, porque é muitas pessoas. Às vezes você vai chegar lá na célula lá de alguns irmãos, tem irmãos até de pé, fica aquela coisa meio tipo, fica até aquele constrangimento. Mas vou te falar, isso é uma grande bênção. Sabe por quê? Para que todos possam ver que essa célula precisa o quê? Multiplicar. Então vou te falar, muitas vezes estamos acostumados aqui a só querer manter. Vou te falar, Deus não trabalha dessa forma. Deus quer que você cresça e multiplique. E você tem uma unção liberada para você ser um resolvedor de problema. Isso é onde está manifestada a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque Deus está liberando bênção de multiplicação na sua vida, mas a capacidade para você lidar com isso. Isso você começa a crescer e avançar. Você aumenta a sua influência. Uma coisa é você liderar uma célula, outra coisa é você liderar uma rede, outra coisa é você liderar uma igreja. Entenda, tudo isso tem a ver com multiplicação. E preste atenção, Deus vai multiplicar aquilo que temos nas mãos. Talvez hoje, isso que pega, porque muitos irmãos não conseguem ter um coração para crescer e avançar, porque acham que tudo que tem a ver com o que você tem. Ah, mas eu não tenho nada. Ah, mas não tenho pouco. Mas é justamente aonde Deus vai agir na sua vida, é no pouco que você tem. Eu vou te falar, sua célula vai multiplicar como? Com os irmãos que estão na sua célula hoje. Vocês não estão entendendo. É com esses irmãos aí que estão na sua célula. É a sua rede que você está vendo aí. É os irmãos que você acha que causa, que tem problema, que é isso, que é aquilo. Eu vou te falar, esses irmãos que vão crescer e avançar. Ah, não, mas eu preciso entregar para Deus, que eu não consigo enxergar, não. Pois é, por isso que não multiplicou ainda. Ah, não, mas eu vou prosperar. Mas como? Eu tenho muito pouco. Pois é, entrega nas mãos de Deus o pouco que você tem, que você vai ver a multiplicação. Essa é a grande questão. Então Deus multiplica aquilo que temos nas mãos. Deus sempre pergunta pelo que temos e não pelo que não temos. O maior segredo do sucesso é valorizarmos o que temos em nossas mãos. Então entenda, aquilo que você tem hoje é onde a unção de Deus vai manifestar para que você possa crescer e avançar e ter multiplicação. Primeiro ponto que eu quero falar aqui: o que você recebeu pode gerar o que lhe foi prometido. Repete assim comigo: o que você recebeu pode gerar o que lhe foi prometido. Agora, para entender como Deus faz isso na prática, a palavra nos leva a uma cena simples, mas cheia de céu. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 10. Você vai entender o contexto aqui. Irmãos, não é nada demais. Mas o milagre de Deus muitas vezes começa numa cena totalmente comum. Então se levantou e se foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Quem estava indo para Sarepta era o profeta Elias, irmãos. Ele chamou e lhe disse: trazei-me e peça uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ela chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 côvacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Qual é aqui a história aqui? O profeta estava andando, foi para Sarepta, estava com fome, estava com sede, chega numa viúva. E ele fala: ó, me dá um pouco de água. Eu estou com fome também. A mulher fala que o quê? Só tem um pouco de quê? Farinha e um pouco de... E eu estou preparando aqui um bolinho aqui que não dá nem para mim, para o meu filho, para a gente comer e morrer. Vou te falar, você como profeta, ouvindo isso, o que você ia fazer? Talvez se você fosse como eu, falar: meu Deus, essa mulher está pior do que eu. Mas sabe o que Elias fez? Ele falou: faz o seguinte,
Você vai pegar esse pouco de farinha, esse pouco de azeite, você vai fazer um bolo para mim. E a água que você tem, você vai dar para mim também. Você tinha coragem de fazer isso? Foi o que Elias fez. Ele pediu água e pediu o que a mulher tinha. Mas eu vou te falar, qual foi a atitude dela? Ela fez. Ela fez o bolo e ela deu a água para o profeta. E sabe o que aconteceu? Não parou de multiplicar farinha e azeite na casa dela. Essa é a grande questão. Muitas vezes você não valoriza aquilo que você tem. E é por isso que muitas vezes você não entrega. E aí você não vê um milagre de Deus agindo sobre a sua vida. Então presta atenção. O pouco nas mãos certas vira muito na hora certa. O milagre não começou com muito, o milagre começou com o que ela tinha. Deus não precisa do muito, Ele precisa do quê, meus irmãos? Ele precisa da entrega. Quantos estão entendendo? Então vem um princípio que precisa entrar no coração. Quando Deus dá a oportunidade de dar, Ele está, na verdade, abrindo uma porta para que você receba. E você precisa ter esse discernimento. Esse ano é o ano da multiplicação. Então eu vou te falar, Deus vai agir com aquilo que você tem. Vocês não entenderam ainda. Deus vai agir com aquilo que você tem. Talvez você está falando, eu vou pagar aqui os meus boletos e já preparar já com o que sobra aqui para preparar o caixão já que eu vou morrer. E você está nessa bad aí. E Deus está te falando que Ele quer te abençoar. Agora o que você faz? Entrega. Quando você entrega, você vê o que? A multiplicação de farinha e azeite na sua vida. Essa é a questão, meus irmãos. Então, Deus, Ele repete muitas passagens em relação a isso. Lá em Êxodo 3, 3 e 4, não precisa abrir, Deus, Ele chama Moisés para o ministério. E Deus faz uma pergunta para ele, o que é que você tem? O que é que você tem aí nas mãos? O que é que Moisés fala? Eu tenho um bordão. Ele falou, tenho um bordão, não tenho mais nada. Só que o que acontece? Deus libera uma palavra para Moisés. E eu vou te falar, através desse bordão, ele abriu o Mar Vermelho. Ele fez milagres, prodígios e maravilhas. Sabe por quê? Deus sempre age com aquilo que você tem nas mãos. A grande questão é você se dispor a entregar nas mãos de Deus. E você deixar Deus agir. Muitas vezes você não consegue receber algumas coisas na sua vida porque você tem essa ótica totalmente errada. Porque você muitas vezes se coloca na posição de vítima. Tudo é dificultoso. Eu vou te falar, você precisa se apegar sobre a palavra de Deus sobre a sua vida. Isso precisa gerar fé no seu coração. Eu vou te falar, o que moveu essa viúva, com certeza foi fé. Foi fé. E precisamos ser homens e mulheres de fé. Porque eu vou te falar, a palavra foi liberada. Esse é o ano da multiplicação, amém? Mas você precisa ter fé para andar sobre essa palavra. Então você nunca vai conseguir entregar o que você tem, se você não andar por fé. Amém, meus irmãos? Deus nunca pede o que você não tem. Ele sempre pergunta o que você tem nas mãos, em sua conta, em sua vida. Entregue isso ao Senhor e Ele multiplicará. Comece a usar o que você já possui. O que você tem hoje pode ser semente do que você vai viver amanhã. Diga glória a Deus. Segundo ponto, a gratidão como catalisador de multiplicação. Se alguém pensa que multiplicação é só quantidade, a Bíblia nos mostra que existe um ambiente que acelera esse mover. Então, catalisador é tudo aquilo, tem alguns processos químicos em que você usa o catalisador para acelerar o processo de uma mistura. Não é verdade, Note? Então, tem alguns motores a combustão que você vai usar o catalisador, existe uma explosão, e ali você consegue ter um aumento de ganho de potência, esse tipo de coisa. Então, nós estamos vivendo o ano da multiplicação, amém? Mas existe um princípio, que ele é um catalisador, é um acelerador de multiplicação na sua vida. Que é o quê? A gratidão. Gratidão é a grande atmosfera de milagre.
Agora sim, abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 11. Na revista atualizada fala assim, ó: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribui entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam. A grande questão, qual foi a atitude de Jesus aqui? O que ele fez de oração poderosa? Ele pediu o quê? O que o menino tinha? 5 pães e 2. Ele fez uma oração ultra, mega, blaster poderosa. Hã? Ele chamou Gabriel, chamou Miguel. Não, o que ele fez somente? Agradeceu. Agradeceu. Eu vou te falar, você é grato por aquilo que você entrega nas mãos de Deus? Você tem uma posição de gratidão diante de Deus? Isso libera favor. A gratidão move o poder de Deus. O oposto da gratidão é o quê? A murmuração. E aqui é onde muitas vezes a gente acaba se apegando. Eu mesmo, eu tenho que me vigiar muito nisso. Porque muitas vezes a gente começa a ser levado por conta do quê? Da nossa emoção. Por conta do ambiente. Eu vou te falar. Você precisa estar atento ao ambiente que você está vivendo hoje. Porque existem ambientes que são favoráveis a milagre, e existem ambientes que travam a sua vida. Então vamos supor, eu trabalho num ambiente totalmente complexo. Então assim, as pessoas lá, a primeira atitude delas é o quê? Reclamar, murmurar. E o que é que acontece? O ambiente é travado. Agora, quando tem um ambiente em que as pessoas elas são sempre gratas, eu vou te falar, multiplica mais favor. Parece até que a pessoa parece que não, mas essa pessoa parece que nada abala ela. Está passando problema, mas a pessoa está falando, não. Ela traz aquele ambiente de gratidão. Ela sempre mostra gratidão. Ela sempre tem atitudes de gratidão. O que acaba acontecendo? Você pode perceber, onde há um ambiente de gratidão, tem multiplicação, tem favor de Deus. Olha um ambiente de uma célula. Como é que é o ambiente da célula? Todos reclamam? Vai ter algum evento. Os irmãos o que é que fazem? Não, vai ter que pagar mais um encontro. Nossa, mais uma coisa, eu nem consegui viajar. Nossa, isso é difícil. Nossa, mas isso... Esquece, velho. Não vai ter favor, mano. Nossa, olha, você está sendo duro. Não, só estou falando a realidade do princípio espiritual. Porque onde só tem pessoas que reclamam, há um ambiente de murmuração, meus irmãos. Agora, quando tem um ambiente que as pessoas têm gratidão, eu vou te falar, talvez vocês não viveram ambientes complexos, mas eu já vivi alguns, e você vê pessoas assim que estavam totalmente opressas e caminhando para o inferno, e hoje tem a oportunidade de viver para Deus, de viver o ambiente da igreja, de viver com os irmãos, e ainda reclamam. De onde foi que essa pessoa veio? Você está entendendo porque algumas coisas são travadas na vida de alguns irmãos? Agora, uma célula que multiplicou, uma célula que cresceu e avançou. Você pode ver que existe um ambiente de gratidão, existe um ambiente de honra. Não tem como não crescer, não tem como não avançar e ter favor multiplicado. Sabe por quê? Esse ambiente é catalisador de multiplicação. Naquele dia havia apenas 5 pães e 2 peixinhos. Você consegue imaginar o Criador de todas as coisas sendo grato por tão pouco? Quando agradecemos pelo pouco, o pouco se torna... Vou te falar, não era qualquer um que estava agradecendo ali. Era só o dono do ouro e da prata. Ele estava agradecendo pelo quê? Pelos 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes lá você tem picanha para comer e você está reclamando que está mal passado, que está bem passado. Você está reclamando do arroz do irmão. Você está reclamando que você não está tomando coca nas células, você está tomando Pepsi. Não vou comer na célula hoje. Nossa, esses irmãos sempre trazem a mesma coisa. Cara, você tem que ser grato. Já falei umas 50 mil vezes no culto dos jovens, mas eu vou falar para os irmãos aqui. Cadê o Igor?
O Igor, ele participava de uma célula minha, que eu tinha que começar pela comunhão. Lá no Parque Novo Mundo. O que as pessoas faziam, Igor? Colocava o lanche no bolso, para comer em casa depois. E não faltava uma célula, e eles eram gratos. Esse pastor aí é muito top, mano. Ele traz comida pra gente. Eu vou te falar, as pessoas, elas valorizavam um pão com um pedaço de queijo e uma fatia de presunto. E comiam seco às vezes, porque acabava o refrigerante, não conseguia comprar prato não, porque era 4, 5 garrafas de 2 litros, acabava em segundos. Mas estava feliz com pão. E tem irmãos lá que estão reclamando. A baguete de frias hoje não está quente, está fria. Pior que é verdade, não foi. Eu não vou falar isso não. Amém. Não. Amém. O pouco agradecido vira muito multiplicado, meus irmãos. É notável que a oração poderosa aqui não foi uma oração de autoridade ou fé, mas foi uma oração de ações de graça. Jesus não ordenou que os pães se multiplicassem, ele apenas agradeceu. Aquele que tem a gratidão no coração, ele já tem convicção da multiplicação de favor na sua vida. Ele já é grato. Ele já é grato. Ele já vive pela a realidade da palavra na vida dele. Eu vou te falar, a gente só vai ser uma igreja muito próspera se a gente andar em gratidão, meus irmãos. Para de reclamar da sua célula, para de reclamar do seu líder, para de reclamar do banheiro, para de reclamar. Ao invés de você pegar, seja agradecido e oferte. Eu vou te falar, eu quando fico incomodado com uma coisa, eu vou resolver. Já teve algumas coisas que eu já fiquei incomodado com algumas coisas aqui, e eu falei, Raíza, pode comprar isso para a igreja e tal, porque eu quero que isso tenha. Pronto, não precisa eu falar com o pastor não, eu vou e resolvo. Agora para de reclamar, tem irmão que só reclama. E é impressionante, os caras que mais reclamam é os que menos prosperam. É impressionante, né? Você acha que não tem nada espiritual, não? Tem, murmuração. Murmuração. Nada está bom. Eu vou te falar, isso é muito sério no meio que nós estamos vivendo, meus irmãos. A gente precisa ter um ambiente de gratidão naquilo que nós vivemos. E você andar por gratidão não é você ser acostumado a viver com pouco. Não. É você ser agradecido sabendo que Deus vai te colocar no muito. Que a gratidão também vira fidelidade. Você vai servir como servo fiel, sendo grato por aquilo que Deus tem derramado, porque Deus vai te colocar no muito. Quantos estão entendendo isso? Impressionante que o camarada começa, o cara não tem nada. Aí um empresário chama ele para trabalhar. Aí começa a trabalhar, não, estou trabalhando, nunca consegui um trabalho, olha lá, estou trabalhando. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí o cara já começa a chegar atrasado. Às vezes antes disso, às vezes 2 meses mesmo. Já começa a meter atestado. Não, isso aqui está muito difícil, tal, não sei o quê. Aí sabe o que acontece? Começa a perder favor. Porque existe um ambiente ali que pode levar ele a crescer, a avançar. Eu sempre falei muito para os jovens, aprenda a valorizar ambientes. Porque no começo você vai ter uma vida de construção. Seja grato pelo pouco, porque no muito você vai ser colocado. Sabe que já teve um adolescente falando, não, o meu sonho é ser um obreiro dos radicais livres. Falei, dura coisa você pediu. Não, que eu quero ser pastor, tal. Falei, amém. O que eu faço? Aí ele pediu logo para quem era o responsável do trabalho com os jovens. Falei, você poderia começar participando da limpeza do prédio no sábado à noite, porque você não participa uma vez. Mas você quer pregar. Aí ele ficou, o semblante caiu, não sei o que aconteceu. Aí eu fui perguntar para o discipulador, e aí, o fulano foi para a limpeza? Eu nem falei nada que eu tinha falado isso para o discipulador. Mano, nunca apareceu aqui. Falei, pois é.
Sabe por quê? Quer estar em uma posição, mas não quer começar de baixo. Quer só o status. Vou te falar, no reino de Deus não é assim. Você precisa ser grato pelo pouco que você tem, meu irmão. Amém, meus irmãos? Amém. Falei que não ia falar, mas falei, né? Oh, Deus. Quando somos gratos, abandonamos a mentalidade de merecimento da lei e abraçamos a sua graça. Ao rejeitarmos o merecimento, o favor de Deus se multiplica. Creia na multiplicação para este ano. Amém, meus irmãos? Terceiro, a multiplicação está em nossas mãos. O que você honra, cresce. O que você despreza, trava. Guarda isso. O que você honrar, sempre vai crescer. Aonde você aplica seu coração, aonde você está honrando, meus irmãos. Quantos querem ver a sua célula crescer? Então honre sua célula. Seja o primeiro a servir na célula. Porque quando fala de multiplicar, todo mundo fala amém. Mas, e aí? Na hora de fazer o anjo da guarda? Na hora de servir o irmão? Na hora de pagar a conferência dos vencedores? E aí? Meio que some a empolgação, vai multiplicar. Vou te falar, é nisso que está a multiplicação, meus irmãos. Então, tudo aquilo que você honra, você se desprende, você investe. Você investe tempo. Tem uma coisa que é muito mais valiosa do que dinheiro, meus irmãos, é tempo. Você investe tempo, você valoriza, você honra. Com certeza vai crescer. Concentre a sua atenção naquilo que você possui. O caminho de Deus é sempre, use o que você tem. Deus abençoa 100 vezes mais, mas 100 multiplicado por zero é o quê? Quanto que é 100 multiplicado por zero? Os irmãos que são mestres em matemática aí. Hã? É zero mesmo? 100? Será? 100 multiplicado por zero é quantos, irmãos? Ah, bom. Zero. Então, vou te falar, Deus, Ele sempre vai multiplicar com aquilo que você tem. Deus não vai multiplicar o zero. Então, eu vou te falar, você pode estar assim, irmãos, numa situação terrível, você tem alguma coisa. Estou falando da viúva aqui, que ela já estava pronta para morrer. Ela tinha ainda o quê? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Talvez o que você tenha é isso, mas o seu milagre vai se manifestar nisso. Quantos estão entendendo? Então, presta atenção. Use, entenda que Deus vai te abençoar com os líderes que você tem. Procura seu líder e olha para ele. Cadê seu líder aí? Deus vai te abençoar com esse líder aí. Creia, olha para ele, para gerar fé. É sério. Não sei por que os irmãos têm vergonha. Agora sabe o que você vai pensar? Talvez você nem olhou o seu extrato hoje. Aí você vai olhar, Alisson, se você pedir para olhar meu extrato hoje, está negativo. Eu estou devendo, nem estou com zero, estou negativo. Aí depois você vai fazer um curso comigo sobre finanças. Mas você tem que ter alguma coisa. Alguma coisa você tem, Deus vai multiplicar o que você tem. Deus vai multiplicar a sua capacidade, vai multiplicar o seu trabalho, vai multiplicar os irmãos que têm aqui na igreja para te abençoar. Sempre falo que você tem um ambiente aqui para você crescer em todas as áreas da sua vida. Vou te falar, o que eu faço hoje não foi o curso. Eu comecei a ter uns cursos mais decentes, onde eu trabalho, depois de anos. Mas tudo que eu aprendi para desempenhar a minha função, meus irmãos, aprendi aonde? Adivinha? Na célula. Aonde você tem que lidar com um monte de doido. Com um monte de pessoas difíceis. Olha uma pessoa difícil aí. Não faz isso não, só peguei você. Os irmãos, presta atenção. Todo mundo é igual na célula? Quer ver um exemplo? Na sua célula, os irmãos tomam Nescau ou Toddy? Qual que é melhor, Toddy ou Nescau? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?
Você não precisa de muito para manifestar a carne. É difícil, mano. Para você fazer uma comunhão, você precisa de unção do Espírito. Valorize seu líder. Aonde você tem que lidar com essas coisas? Na célula. Aí eu tinha que liderar equipes lá, no banco lá, com um monte de pessoas lá. Aonde eu tinha que lidar com as pessoas? Na célula eu falei, isso aqui é fichinha, mano. Fichinha. Já teve conferência que a gente ia pegar, cadê a pessoa? Não sei e tal, não sei o que, cadê? Está na boca, lá em Mauá, lá, na boca lá dos traficantes. Vamos lá nos traficantes lá pegar a pessoa. Você já fez isso? Pois é, eu já fiz. Dá risada, não foi você, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Pois é. Você já teve disposição para isso? Estou falando para você ter a mesma disposição que eu, mas estou falando daquilo onde muitas vezes você vai ser provado. Quantos querem que a sua célula multiplique? Talvez vá algum irmãozinho assim lá para você, velho. Talvez vai ter os irmãos lá que questionam lá o Nescau, o Todd. Quantos estão entendendo? Deus vai multiplicar aquilo que você tem, meus irmãos. A fé não nega o que existe. A fé enxerga o que vai nascer. Diga glória a Deus. Não limite a bênção de Deus. Vou falar de outra viúva aqui. Hoje eu estou no dia das viúvas. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Uma viúva, essa estava numa situação complicada também. Porque o marido dela havia morrido e tinha deixado dívidas. E no Antigo Testamento, naquela época, uma pessoa que assumia a dívida, ela ia presa. Presa mesmo. Ia virar escrava, na verdade. Se tornava escrava. Então essa viúva, ela estava a ponto de se tornar o quê? Escrava junto com seu filho. Então, o discípulo de Elias, Eliseu, ele chega lá, e aí, o que está acontecendo? O que tem aí? Não, estou passando dificuldade aqui. Mas o que você tem? Nada. Eu falei, nada? É um pouquinho de azeite também. Sempre a história dos azeites. Um pouquinho de azeite. E aí, o que ele fala? Vai na vizinhança, vai na sua vizinha aí, vai aí à sua volta e pegue vasilhas. O máximo que você conseguir. E ela foi e saiu. Trouxe as vasilhas. Ele abençoou e começou a multiplicar o quê? Azeite. E assim encher as vasilhas. E eu vou te falar, encheram-se todas as vasilhas. Então, quando se encheu a última vasilha que ela tinha, o que aconteceu? Cessou de multiplicar azeite. Entenda que no céu estava liberado azeite à torta e à direita, meu amigo. O problema era o quê? Falta de vasilha. Pegou já ou tem que explicar? Você precisa de vasilhas, meus irmãos. Mas vasilhas você precisa ter convicção. A questão aqui, qual é o tamanho da sua fé? Que a sua fé está ligada às vasilhas. Então, se você tiver fé, você vai preparar suas vidas para o azeite que vai ser derramado na sua vida nesse tempo. Então, você precisa entender que Deus, Ele não vai alimentar a bênção dEle na sua vida. Enquanto havia vasilhas, o azeite continuava a fluir. Não limite a bênção de Deus em sua vida. Deus supre com abundância. Aumente a sua capacidade de receber e seja uma bênção na vida dos outros. O azeite não parou no céu, parou por falta de vasilhas. A capacidade de receber é linguagem de fé, meu irmão. Então, quanto mais você tiver fé, você vai preparar as vasilhas para o azeite que Deus vai derramar sobre a sua vida. Agora, muitas vezes nos limitamos porque não valorizamos isso. O milagre não aconteceu enquanto o azeite estava contido na botija, mas quando foi derramado. Então estava lá paradinho lá o azeite na botija, lá no recipiente. Mas quando ele foi multiplicado? Quando ele começou a ser derramado na vasilha. Então começou a se multiplicar o azeite. Entenda que entra em linha com a promessa do derramar do Espírito, que está escrito em Joel, capítulo 2, 28.
O ato de derramar simboliza a nossa oferta. Quando liberamos o que temos, o recurso se multiplica. Você é uma botija cheia de óleo do Espírito, diga glória a Deus. Quanto mais você derrama óleo na vida dos outros, mais Deus vai multiplicar a unção na sua vida. Você não entendeu ainda. Você é um azeite de botija, cheio de óleo, mas só vai multiplicar mais óleo na sua vida quando você aprender a derramar na vida dos outros. Você é um agente abençoador. É por isso que você precisa sair da posição de alguém que só fica querendo receber. Você precisa abençoar. Quanto mais você abençoa, mais você recebe. Essa é a lógica do reino de Deus. No reino, quem derrama não fica vazio, fica mais cheio. O que é liberado volta multiplicado. Quantos aqui querem liberar? Quantos aqui querem liberar? Olha para o seu irmão e vê se ele está cheio. Não é para ver se ele está gordo, não. É cheio de unção. E também não dá essa risada não, que você entrega o que você pensa. Vocês são terríveis, viu? No reino, quem derrama não fica vazio, fica mais cheio. Então, aprenda a derramar azeite. Aprenda a entregar. Isso pode aplicar também em recurso financeiro. Você pode ter a oportunidade de abençoar pessoas e você não abençoa. Você está retendo bênção sobre a sua vida. Talvez você tenha oportunidade lá de liberar lá pessoas para trabalhar na sua empresa. Vou te falar, abençoa, que Deus vai fazer multiplicar seu empreendimento. Muitas vezes, irmãos, não crescem por conta disso. Existe um azeite na sua vida, mas ele precisa ser derramado. Não retenha o azeite na sua vida. Ele precisa ser multiplicado. Quero convidar os irmãos da equipe de louvor. E eu quero concluir com algo. Lá em Ezequiel 36, 37, ele fala de um chamado do Senhor para esse ano. Deus diz que quer multiplicar, mas nisto ainda permitirei que eu seja solicitado. Existe a multiplicação preparada, mas ela é acessada por uma casa que clama, por um povo que pede, por gente que não se conforma em apenas manter, decide avançar. Talvez você está muito acostumado com a vida que você está vivendo. E isso é um impedimento para que a multiplicação se manifeste na sua vida. Você não pode se acomodar com a vida que você tem. Mas Deus está te chamando para que você possa multiplicar na sua vida. Mas você precisa clamar, você precisa pedir. Essa multiplicação Deus tem preparado. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem é que vai solicitar a multiplicação, sendo que ela já está preparada? Quero convidar você a ficar de pé. E eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos onde você está. Os textos da palavra de Deus mostram como Deus age, como Deus faz, como Ele realiza. Ele multiplica o que está em nossas mãos. Sempre Ele vai multiplicar o que está em nossas mãos. E Ele abre sempre porta, meus irmãos, quando a entrega. Ele faz o pouco se tornar muito quando há gratidão. E Ele não é limitado pela fonte. O azeite não cessou por falta de Deus, cessou por falta de vasilhas. Então eu quero te perguntar: você quer mesmo diante de Deus
solicitar multiplicação na sua vida? Você quer pedir diante de Deus e valorizar aquilo que você tem nas mãos? E os irmãos vão tocar uma canção aqui que fala sobre isso, sobre gratidão. Comece a agradecer aquilo que você tem tido. Comece a agradecer as pessoas que estão no seu ciclo. Comece a agradecer a igreja do qual você faz parte. Comece a agradecer pelo pastor que você tem. Comece a agradecer pela família que você tem. Comece a agradecer pelos recursos, ainda poucos que sejam. Comece a ter gratidão no seu coração. Feche seus olhos agora. Peça para Deus multiplicar fé no seu coração. Sabe por quê? Quando você tiver essa convicção no seu coração, você não vai hesitar em entregar diante de Deus. Vou te falar, nunca vai ser por falta do poder de Deus, mas por falta de vasilhas. Então quero te falar, o limite não está em Deus, está na nossa capacidade de crer. Deus quer liberar multiplicação na sua vida. Deus quer liberar bênçãos na sua vida. Deus quer trazer essa realidade sobre a sua vida. Mas você precisa agora para a capacidade de crer.